Começando agora mais um E-Show. Empreendedorismo, inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver o segundo episódio da super série Zana, Música com Business. Ela conta como começou a tocar em bares e se tornou uma grande produtora. E mais, hein? Foi capa da Vogue Europeia. E de volta ao Brasil, criou a primeira empresa de sound branding da América Latina. Vamos ver a Zana? Então, vamos com a gente! Agora, teve um negócio de uma história de uma capa da Vogue. Como é que foi isso? Foi nessa temporada da Itália? Foi porque quando eu morava lá, eu comecei a fazer shows para públicos específicos. Eu tinha percebido que o público gay lá era um público que ficava meio underground, focado ali num gueto, num nicho. E eu falei assim, cara, os meios normais assim já tem show, já tem muita gente fazendo show. Não tem ninguém fazendo show para esse público. E eu peguei e organizei uma noite num pub, que era uma noite gay, e eu comecei a convidar os meus amigos ali, que eu comecei a fazer amizade, os meus amigos gays, um foi chamando o outro. Eu sei que a noite bombou com esse público específico e tal. Então, assim, eu comecei a tocar nos bares, organizando, não só indo como música, mas também como produtora. E um belo dia eu entrei pra banda Bossa Nostra, que estava procurando uma cantora. Eles encantaram uma cantora, uma empreendedora, uma compositora, violonista. E eu comecei a mandar na banda, porque eu entrei na banda. Peraí, vamos organizar isso aqui, tem que ter um material gráfico bacana, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, aí daqui a pouco a gente começou. Chegou a empreendedora aqui. Chegou a empreendedora ferrona, virou produto rápido. E aí a gente gravou um disco pela Irma Records e aí eu fui parar na capa da Vogue Europeia com uma nova star latina representante aí da Itália. Fiz show no Montreux Jazz Festival, abri show pro Mortiba e sempre aliada à empreendedora. A empreendedora mesmo na artista, ela tá sempre muito colada na artista, né? Porque eu considero também, se eu tivesse que dizer assim um quarta dica pro empreendedor, a gente já falou de 4, né? O primeiro qual foi mesmo, Flávio? Vendedora. A venda, a humildade, o agradecimento e a quarta coisa, você aprender com cada etapa, você deixar o teu comprador, o teu cliente, o teu parceiro se meter no teu job, ouvir o cara e você transformar imediatamente, pô, essa dica aqui é legal, aí como é que seria? Então, assim, eu ia ouvindo os meus interlocutores e mudando a minha maneira, o meu som, o meu repertório, o meu figurino, a maneira de me apresentar é o produto, né? E aí eu fui parar na capa da Vogue e tudo mais. Só que eu entendi também uma quinta dica é você ser muito fiel àquilo que você se propõe. E aí chegou uma hora que a gravadora queria que eu fosse uma coisa que eu não era. E aí eu resolvi, depois de 9 anos de aventura e aprendizado, voltar para o Brasil e buscar de novo as minhas origens, né? Que apesar de eu fazer muita música brasileira lá, eu queria fazer música brasileira aqui no Brasil, né? Legal. Voltar para o Brasil tudo que eu tinha aprendido lá. Muito bacana isso. Você sabe, Zana, que essa característica, né, de partir para fazer e aos poucos ir ajustando, né? Ou seja, vai fazendo os ajustes no caminho, né? Agora tem que ter coragem para começar, né? E essa coragem é fundamental, né, para o empreendedor. Voltou para o Brasil, mas aí foi para Nova York. Em seguida, como é que foi? Foi quanto tempo aí? Pois é, Flávio, que eu voltei para o Brasil, mas eu não me adaptei, achei tudo bagunçado, eu não fiquei muito feliz. Aí acabei voltando e ainda tinham coisas que eu queria aprender. Eu queria aprender a tocar piano, queria aprender bem o inglês e queria aprender a produzir no computador, porque naquela época estava começando ainda essa história toda de computador, a internet e tudo mais. Então, em 2000, eu fui para Nova York e fiquei 5 anos lá. E morar em Nova York, como é que foi? É bom morar em Nova York? Aí eu achava uma merda. Tem uma máxima do Tom Jobim, morar em Nova York é bom, mas é uma merda.
Pô, e morar no Rio? Morar no Rio é uma merda, mas é bom pra cacete. Conheço bem essa máxima, como não conhecer, né? Um mestre. Nova York tinha, na época, 18 ratos por pessoa. Hoje em dia tá 38 ratos por pessoa. Nossa. Você anda tudo dentro daquele buraco preto. As pessoas todas de pastinha, de mochila nas costas, mas todas falando sozinha, todos loucos. Os loucos que estão ali inseridos no mercado. Ou seja, uma qualidade de vida muito difícil. Assim. É interessante porque numa rua você escuta 30 línguas. Uma Babel é uma cidade... Mas eu achava a qualidade muito ruim. Até o parque, o Central Park é artificial. Então, assim, uma vida muito artificial. E Nova York não é de ninguém. Você chega no aeroporto de Nova York, tá aquela vassoura, aquele balde no canto, porque Nova York não é de ninguém, né? É uma cidade de visitantes, né? Então... É verdade. A identidade de Nova York é não ter identidade, ou seja, é multicultural. Né? E lá eu comecei a fazer trilha para Globosat, para vários produtos e inventei o sound branding, comecei a estudar branding. Sound branding é a ponte emocional e associativa entre os públicos e as marcas, que estuda sua personalidade, estabelece seus territórios sonoros, que cria sua música, seu logo sonoro, descobre sua voz, que considera todos os pontos de contato, dos eventos aos filmes na TV, do som do saque às lojas, que treina as pessoas que falam pela marca a usarem o tom de voz ideal, que depois disso tudo mede e mostra os resultados do crescimento da presença da marca junto aos seus públicos. O som tem o poder de criar intimidade entre as marcas e as pessoas, isso está claro. E os resultados são lindas experiências, memórias para a vida e marcas ajudando a criar e manter culturas. Isso que você estava falando sobre coragem, eu adicionaria, além de coragem, é um caminho muito solitário, né? Porque quando você começa uma coisa sozinha, você não sabe aonde vai dar. Porque eu não sabia como é que fazia sound branding. Eu tive essa ideia de fazer sound branding porque achava o som das marcas uma bagunça e achava que as imagens eram todas lindas, cuidadas, assépticas e tal, e o som sempre aquele som de elevador no fundo. Então eu tive que começar a entender como que eu ia chegar no resultado para ter uma coisa consistente. Aí fui estudar branding em Nova York e tudo mais, mas é um caminho muito solitário, porque você não sabe aonde vai dar. Você só tem que ter coragem, uma crença enorme e muita consistência, muita metodologia também, para você ter uma coisa consistente na mão. Então eu comecei a fazer sound branding para site, para eu ter case, para mostrar. Eu comecei a fazer música de graça, eu já sabia produzir, já era compositora desde os 13 anos, já era cara de pau e vendedora, empreendedora pra caramba. Então, eu falava assim, deixa eu fazer uma música para você de graça, mas aí você vai me dar o teu material para eu poder montar o case. Então eu comecei a estudar como é que editava vídeo, para poder fazer os vídeos, para poder montar os cases e apresentar. Formou assim, portfólio, né? Já formou portfólio de apresentação, né? É isso aí, comecei a formar o portfólio, voltei pro Brasil, abri a primeira agência e meu grande primeiro cliente foi logo o Banco do Brasil, já de cara. Legal. Como é que foi essa relação com o Banco do Brasil? Foi legal? Agregou realmente para você, assim, como primeiro cliente? Olha, a Arteplan, na época, me chamou para fazer um projeto. Zana, eu sei que você está se especializando nesse negócio de sound branding. A gente queria que você fizesse uma trilha que depois fosse virar a trilha do banco e que ela fosse sendo reinterpretada ao longo da campanha dos 200 anos do banco. Aí eu fui e fiz um monstro, que significa monstro, é quando você faz uma coisa ainda sem, não é um projeto pago e tal. Aí eu fui fazer esse projeto para eles. O pessoal do banco amou e já quiseram me contratar e tal, que eu já fazia uma espécie de meditação para atrair, né? A fazer afirmações para mim mesma, para atrair um grande cliente que apostasse nas minhas ideias, que eu tava precisando de alguém que chegasse, ó, eu gosto disso, vem cá, faz um projeto para mim, para eu ter uma marca de peso, né? Só que 2 dias depois chegaram e falaram para mim, ó, subiu pro telhado do projeto e tal, tinha muita coisa política envolvida, outros fornecedores que estavam acostumados
começado ali a trabalhar para o Banco do Brasil. E aí eu falei, putz, cheguei tão perto, né? Tava tão perto esse negócio e de repente saiu. Aí eu falei, bom, voltei pro meu quarto e falei assim, vamos continuar aqui, né? Nessa força-tarefa aqui que vai dar certo. Aí deu 2 dias depois, eles me ligam de novo, poxa, Zana, seu santo é forte, o cliente quer você, não quer saber de outro. Então, vamos lá, vamos começar. E aí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos quase, trabalhando pro Banco do Brasil nessa campanha. A gente fez a música, todas as trilhas que iam pro ar, fazia a voz, que era Banco do Brasil. 200 anos fazendo o futuro. Este ano o Banco do Brasil faz 200 anos. E mais do que falar de 200 anos de história, vamos falar de 200 anos à frente, porque foi assim que a gente chegou até aqui, fazendo o futuro, enxergando além do cliente um cidadão, valorizando os brasileiros e cada pedacinho de Brasil. Fazer o futuro é ter transparência e ética, é respeitar as diferenças, é incentivar a cultura e o esporte, é apoiar o desenvolvimento econômico e social do país. Fazer o futuro é estimular cada um a fazer a sua parte por um planeta sustentável. É acreditar que você só cresce quando todo mundo cresce junto. Talvez por isso é que a gente nunca tenha se sentido fazendo 50, 100 ou 200 anos. A gente sempre se sentiu fazendo o futuro. Banco do Brasil, 200 anos fazendo o futuro. Então foi o primeiro grande cliente que deu um estofo pra gente financeiro, pra gente continuar e seguir investindo na ferramenta de sound branding, né? Que show, não é mesmo? Na próxima semana tem mais, você vai ver o 3º episódio dessa super série Zana, Música com Business. A Zana conta sobre o prêmio que recebeu na Alemanha de melhor case de sound branding do mundo. Fala de seus trabalhos recentes com a Cielo, do Sem Parar, com o iFood e outros. Você vai ver? Claro que vai. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Steve Jobs. E quem mandou foi Ludmila Comparato de Almendra Fernandes, de Aracaju, Sergipe. Vamos à frase. Se você estiver com medo de fracassar, você não irá muito longe. Steve Jobs. Valeu, Ludmila! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. O endereço está aqui embaixo, ou então aproveita, tá aí no YouTube, vai lá, comenta, critica, o programa é seu. Importantíssimo para você e para mim, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, é só um clique aqui embaixo e nos siga nas redes. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!